Seu querido bem, aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nessa manhã estaremos refletindo sobre o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Mas antes de estarmos lendo a palavra, quero lhe convidar a estarmos orando, pedindo que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer e nos edificar através do poder da sua palavra. Amém? Vamos orar, queridos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, tome em tuas mãos as nossas vidas, nos santifica, nos guarda, manifesta o teu poder, o teu Espírito, que a tua glória, que a tua unção venha estar sobre nós. Nós pedimos também que o Senhor possa proteger os nossos lares, de toda enfermidade, tudo aquilo que possa vir ao nosso encontro, que teu Espírito Santo venha, Pai, ser derramado sobre cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, queridos? Eu quero ler aqui com os amados irmãos, a partir do verso 1 do capítulo 15, que nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa de toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá mais fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará e os colherá e lançará no fogo e ardem. E se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê mais fruto, assim sereis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também vos amei e vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria sejais completa. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém, queridos? Essa palavra que acabamos de ler, nos retrata algumas verdades e alguns ensinos fundamentais para a nossa fé cristã. E eu quero, nesse instante, fazer um breve contexto dessa palavra, para que nós possamos, assim, extrair dessa palavra verdades importantíssimas para a nossa edificação. Veja que após Jesus lavar os pés dos discípulos, e predizer que alguém o ia traí-lo, no caso aí no capítulo 13, nós vamos perceber que a partir do verso 31 do mesmo capítulo, Jesus começa a dar as suas últimas instruções antes de ir à cruz do Calvário. Jesus anuncia aos seus discípulos a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação. Dá uma reiterada sobre o amor mútuo, quando ele fala exatamente que eles deveriam exercer o amor. Diz também que Pedro iria o negar, naquela situação em que Pedro o acompanha de longe e ele é apercebido por algumas pessoas que o denunciam como sendo companheiro, como sendo discípulo de Jesus. Mas também Jesus, já no capítulo 14, ele vai consolar os discípulos acerca desse momento, desse momento em que Jesus ia à cruz do Calvário, quando ele diz assim: não turbe o vosso coração. E após do capítulo 14, nós vamos perceber que Jesus começa agora, já no capítulo 15, retratar a relação dos discípulos com ele e a relação que cada servo, ou cada pessoa, ou que cada
vida precisa ter com Jesus para que possa produzir frutos. Vejam que Jesus, já no primeiro versículo, ele diz o seguinte, preste bem atenção. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Então, no primeiro versículo, Jesus já aqui, ele faz uma descrição ou uma definição de quem ele é e de quem está produzindo de quem está observando a videira verdadeira. Então ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira, dizendo de si mesmo, dizendo que ele é a videira verdadeira. E ele fala também do Pai, o Pai como lavrador. E aí Jesus usa essa linguagem para trazer à tona aos discípulos uma observação, assim, um entendimento de como seria o reino de Deus, de como Deus trata o reino de Deus, trazendo uma alusão a um grande agricultor, um grande lavrador, que cuida da sua lavoura, que cuida da sua videira. E que essa videira ela é verdadeira e dá fruto. Veja, Jesus está dizendo aqui que ele dizendo aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira, toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa de toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus, ele começa a dizer que ele é a videira verdadeira, fala que o Pai é o lavrador, aquele que está observando a lavoura, e também agora ele fala sobre a vara. Ele fala, toda vara que em mim não dá fruto é tirada. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. E agora ele distingue o tipo de vara que está associada à videira verdadeira. Ele diz o seguinte, que aquela vara, toda vara precisa estar nele e dar fruto. Mas ele diz também que a vara que não dá fruto é tirada, mas aquela que dá fruto é limpada para que dê mais fruto. E aí, querido, uma das coisas mais importantes aqui que eu quero dizer é que aqui Jesus está não só fazendo a distinção, mas está falando também do cuidado de Deus para aquela vara, ou seja, para aquele servo do Senhor que está em Jesus e que está produzindo fruto, e há um movimento de Deus, há um desenvolvimento de Deus, há um trabalhar de Deus para essas varas que dá fruto, porque a Bíblia declara que aqui ele limpa para que dê mais frutos. E eu entendo aqui que nós somos limpos pelo poder da palavra. Quando mais nós lemos a palavra, quando mais nós praticamos a palavra, não só de ouvir a palavra, mas de sermos praticantes da palavra, a palavra vai nos limpando, a palavra vai nos limpando e nós vamos produzindo mais frutos por excelência e Deus vai sendo glorificado. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero aqui pontuar com os amados irmãos. O segundo ponto que eu quero tratar com os amados irmãos aqui também é que Jesus, ele também dá algumas informações importantes. Ele diz agora aqui para os discípulos a respeito disso, né? Quando ele fala isso, ele diz que os discípulos estão limpos pelo poder da palavra. Aqui no verso número 3 diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, Deus, quando nós ouvimos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós vamos sendo limpados pelo poder da palavra. E aqui os discípulos, Jesus vai identificando os discípulos como como varas verdadeiras, como varas que estão dando fruto, porque a palavra está limpando. E a palavra limpando, eles vão começando a produzir frutos e frutos de avivamento, ou deveriam produzir esses frutos de avivamento, ok? Terceiro ponto que eu quero aqui pontuar com os amados irmãos é que Jesus diz aqui, aqueles que não estão na videira verdadeira,
e não produzem frutos serão tirados. E aí nós vamos perceber que Jesus está falando de relacionamento, e relacionamento conduz também à vida eterna. Relacionamento em quê? No quê? E para quê? Então, relacionamento no quê? Um relacionamento entre Jesus e os seus servos. Do que? De respeito ao relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, no que diz respeito ao desenvolvimento da proclamação do Evangelho, do envolvimento com o Evangelho, e ao mesmo tempo para quê? No sentido de que também envolve a missão do ID de Jesus, mas também envolve um destino eterno para aqueles que promovem o Evangelho de Cristo, ok? Então, nós precisamos analisar dessa seguinte forma. Jesus diz aqui: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, há aqui algo muito importante a dizer, que Jesus está dizendo que a videira, a vara verdadeira, deve estar em Jesus. E ninguém vai produzir frutos se não estiver em Jesus. Ou seja, nós temos uma autodependência da videira verdadeira em nós para produzirmos frutos. E aqui diz aqui, se não tiver, Jesus está dizendo aqui, não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós não, se não estiverdes em mim. Ele estava falando para os discípulos: vocês precisam permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer nos meus mandamentos, permanecer sobre as minhas ordenanças, para que vocês possam produzir frutos, porque vocês não podem produzir frutos de si mesma. Ou seja, há uma fonte. A fonte é a videira verdadeira, a fonte de conhecimento, a fonte da verdade, a fonte da edificação, a fonte da observação da palavra, a fonte do alimentar da palavra, a fonte do edificar da palavra, a fonte do envolvimento com o Evangelho, a fonte de também trabalhar através desse Evangelho pelo poder da palavra. Já no verso de número 5, ele diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus diz o seguinte, ele afirma novamente: eu sou a videira e vós são as varas. Ou seja, há uma distinção há uma hierarquia entre o Senhor e o seu servo. Há uma hierarquia de quem pode nos fazer produzir fruto e de quem produz fruto, mas que ao produzir fruto precisa estar dependente da videira verdadeira. Então aqui diz aqui: se vocês não estiverem em mim, vocês não podem dar frutos. Em quarto lugar, querido, aqui é que Jesus agora começa a lançar uma sentença, e ao mesmo tempo uma instrução de ensinamento sobre esse relacionamento com a videira verdadeira. Veja aqui, Jesus diz aqui, qual é a sentença? Diz aqui no verso número 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará e os colherá e lançará no fogo e ardem. Então, em primeiro lugar, Jesus diz que aquela vara que estiver nele vai dar fruto e o Pai vai o limpar para que dê mais fruto. Jesus diz também que aquela vara só pode produzir fruto em Jesus. Senão, ele não pode fazer nada, se não for através da videira verdadeira. Mas aquele que não é uma vara que está em Jesus Cristo, o que a Bíblia está dizendo aqui, que é uma sentença, há um juízo sobre essas vidas, que aqui diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara,
e secará, e os colherá e lançará no fogo e arderá. Essa é a sentença. Querido, a Bíblia nos diz que há dois caminhos. Há o caminho para a salvação e o caminho para a perdição. O caminho da salvação leva à vida eterna. O caminho da perdição leva à morte eterna. E também leva ao juízo de Deus sobre essa morte eterna. E aqui Jesus está falando exatamente dessa distinção de tipos de varas. Varas que dão frutos e varas que não dão frutos. As varas que dão frutos, o pai, como lavrador, vai limpar para que dê mais fruto. A vara que não dá fruto, o que acontece? Ele tira, espera secar, ou seja, já não tem mais vida, extrai toda a vida que há nela, e aí fala de morte, e após a morte segue o juízo. Seguindo o juízo, a Bíblia declara que aqui da mesma forma é o que? Lançada no fogo, e aí ardem no fogo inextinguível, como diz a Bíblia no juízo final. Ok? E aí Jesus também fala também daqueles que estão em Jesus. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, agora fala também da vara que dá fruto. E diz que é necessário que essa vara esteja em Jesus, que as palavras de Jesus estejam nessas varas, né, o servo do Senhor, e através disso, tudo que nós pedimos ao Senhor nos será concedido. E aí, querido, aqui fala exatamente de um direcionamento, de uma capacitação de Deus sobre as nossas vidas. E aí a Bíblia declara que nisso Deus é glorificado. Aqui no verso 8 diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que dei mais fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus diz aqui, distingue que o verdadeiro discípulo é aquele que dá fruto. E o verdadeiro discípulo é limpado pelo Pai, pelo lavrador, para que dê mais fruto. E o verdadeiro discípulo, as palavras de Jesus estão nele e ele está em Jesus. E aí, tudo que toda orientação que vem do Pai é acrescentada no Filho. E aí, nisso, Deus é glorificado. E aí, o último detalhe, o último pontamento que eu quero falar, que é o quinto pontamento, é que Jesus agora dá a última instrução, e isso deve ser uma observação pontual em nós, porque esse foi algo praticado por Jesus. Até mesmo ali em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus aqui fala do amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Guardados os meus mandamentos e permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho vos guardado os mandamentos do meu Pai, permanecei no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E aí aqui ele termina exatamente dizendo que, falando sobre a relação do pai, da videira verdadeira, com o lavrador, que ele amou o pai, né, e também ele havia amado o pai, né, e que o pai também o amava e que ele permanecia nesse amor. E falava também, aqui ele fala também, que era necessário os discípulos guardarem os mandamentos, e um dos primeiros mandamentos é que amasse a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento é que amasse os nossos irmãos como a nós mesmos. E aí Jesus fala que o verdadeiro discípulo precisa dar fruto, o verdadeiro discípulo precisa produzir mais frutos através da limpeza do lavrador, que é o Pai eterno. Fala que ele precisa estar em Jesus e Jesus nele, que as palavras de Jesus precisam estar neles e ele em Jesus. Fala que o verdadeiro discípulo precisa seguir o mandamento que ele mesmo cumpriu, que é amar o Pai e que é amar o próximo.
e que nós precisamos também cumprir esse mesmo mandamento. Querido, eu quero terminar essa pequena reflexão dizendo a você que é necessário que nós tenhamos esse comportamento, essa vivência prática em Deus, e ao mesmo tempo precisamos continuarmos a desenvolver a nossa fé cristã, pontuando essas verdades que acabamos de falar em nossa vida. Pontuar e praticá-las. E ao mesmo tempo, querido, eu quero dizer a você que Deus está contando comigo e com você para exercermos o verdadeiro discipulado e sermos verdadeiros discípulos em Deus. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos as nossas vidas, nos fortalece, nos guarda diante do